Salve família, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui do canal Brownie Fogo. E hoje o cenário é o aeroporto de Guarulhos, rapaziada. Ó quem é que tá aqui com a gente. Ó, Vitorinha e mais uma participação ilustre. Sempre ela, né? E aí? Tá preparada pra ir pra Venezuela, amor? Tá feliz? Tá cansada? E aqui, minha rapaziada, nós temos registros da turma. Tá aí, ó. Rapaziada, tá pelos caralhos já, ó. Os caras estão tomando vinho, olha lá, um tossindo, o outro tá com o olho fechado, tá bebendo, a outra ali virando gin. Ainda bem que, ó, eu já, em 2025, eu sou geração saúde, rapaziada. Eu só bebo água, mano. Mentira, eu tomei um negocinho também, mas, porra, de leve, né? De leve. Sabe qual é o pior? Eles estão malucos ali dentro, falando só besteira, entendeu? Tem um cara que tá, trabalhando com o notebook do lado. Aí o cara olhou e falou, qual é o voo de vocês? É o mesmo que o nosso. Ele tá fudido, esse cara. Pô, tadinho dele, mano. Tu viu, tipo assim, a decepção dele ao saber que a gente ia pro mesmo lugar que ele, tá ligado? Mas enfim, não tem nada a ver com isso. Tô tranquilão fazendo meu trabalho aqui. Vamos lá. O negócio é o seguinte, rapaziada. Vamos falar aqui um pouquinho sobre o Botafogo, né? Brincadeira essa parte. Aquela missão boa, né, do torcedor botafoguense, né, que, assim, a gente tá saindo aqui de São Paulo, né, no caso pegamos um ônibus aqui para Guarulhos, né, rapidinho, de Guarulhos nós vamos para o Panamá, do Panamá nós vamos para Bogotá, dormimos uma noite em Bogotá, aí vamos para Caracas. De Caracas nós vamos para Valência, cidade no estado ou distrito de Carabobo, na Venezuela, onde teremos essa missão. Se o Botafogo vencer, se mantém vivo na Copa Libertadores. Se o Botafogo não vencer ou perder o jogo, o Botafogo pode ser eliminado, né? E aí terá de se contentar com a Copa Sul-Americana. Não é o que queremos, rapaziada. O Botafogo vai ter que compensar, né, essas derrotas que teve contra Estudiantes e Universidade de Chile fora de casa, né, nos dois jogos dentro de casa, nas duas últimas rodadas, contra essas duas mesmas equipes, e obviamente também vai ter que pontuar minimamente contra o Carabobo, que de bobo não tem nada, né, rapaziada? A gente viu que o Carabobo coletivamente, né, porque o time tecnicamente é muito fraco, mas coletivamente o trabalho, né, do treinador, que eu esqueci o nome lá, que é espanhol, né, o cara faz um bom trabalho, né, enfim, e vamos trocar uma ideia aqui rapidamente, né, a gente vai fazer esse pré-jogo, né, que a gente geralmente sempre faz na véspera, mas primeiro falando um pouquinho sobre os jogadores lesionados, rapaziada, assim, a gente tem o Savarino, né, que ele não deve nem jogar contra o Inter, deve jogar contra o Estudiantes. O Barbosa é o caso um pouquinho mais delicado, né, o que se fala é que o Barbosa ele pode voltar, por exemplo, contra o Flamengo num clássico no dia 18 de maio, né, e enfim, né, temos a situação também do Santiago Rodrigues, né, que ele está regenerando a sua carga física para que ele possa estar apto a jogo, pelo menos contra o Internacional. Enfim, vamos primeiro falar, né, projetar um pouquinho o que vão ser esses próximos jogos, né? A gente vai ter uma partida contra um dos melhores times, né, do futebol brasileiro, que é o Internacional, no Campeonato Brasileiro, e também essa partida, digamos, de vida ou morte, né, na Copa Libertadores. Se o Botafogo perder esse jogo, né, o Carabobo passa o Botafogo e a gente fica, né, corre o risco de nem para a Sul-Americana ir, tá? E eu não quero ir para a Sul-Americana, rapaziada, eu quero continuar na Libertadores. Ah, mas pô, meu, pensar alto, né, pensar grande, ao invés de ficar nessa de Libertadores, tal, de Sul-Americana. Eu quero continuar na competição mais importante da América. O grande problema, né, eu li um texto do Pedro Depp hoje, né, e outras opiniões que eu concordo bastante. Quando você começa o ano com um planejamento ruim, é uma coisa. Quando você começa o ano sem planejamento algum, que é o que eu acho que aconteceu, isso é outra. Quando você joga fora 20 a 25% do seu ano, né, você diminui demais a margem de erro, cara. Uma coisa é você ter a margem de erro, cara. Você contratou um técnico que você não gostou em janeiro. Você contratou um técnico que você não gostou em fevereiro. Você fez contratações na janela que você não curtiu em março, né? Beleza, né? Dá pra você corrigir, porque você vai ter os jogos, você vai avaliar, né? Quando você joga fora esse pedaço,
cara, um amigo meu, né, inclusive fez uma comparação, né, fez uma comparação que ela é boa, né. Quando você vai mal numa prova, né, significa que você foi mal, você não se preparou errado, né, enfim. Uma coisa é você fazer a prova, né, e você ir mal. Outra coisa é você não fazer a prova, né. Porra, eu frequentei a sala de aula durante 3 meses, mas fui mal, né. Prestei atenção direito na aula, não foi legal, né, porra, fiz as paradas erradas, né. Agora, uma coisa, pô, cadê o Brownie? Pô, o Brownie ficou 3, 4 meses sem ir na escola, sem pisar na escola. Porra, é foda. Acho que essa é a grande comparação, acho que esse é o grande fator, né, que a gente observa desse Botafogo nesse planejamento de 2025. Né? A galera compara, mas em 2024 deu certo. Não, cara. 2024 foi exatamente isso. O Botafogo ele teve um planejamento de início de ano que ele não deu certo. Né? Algumas contratações. O técnico, né, que era o Thiago Nunes. Uma coisa é você ter um treinador que ele é ruim e que ele não tá dando certo. Que era o caso do Thiago. Né? Outra coisa é você não ter treinador. Né? Porque com o Carlos Leiria ele não era mais cotado para ser nem o técnico sub-20. Né? E aí era ele quem estava tapando o buraco naquele momento no Campeonato Carioca. Então você jogou fora todo esse tempo de planejamento, irmão. E assim, para salvar o ano do Botafogo, cara, só uma janela muito forte, tá? Muito forte. Eu não estou isentando, né, a responsabilidade do Renato Paiva, porque eu acho que é um treinador de maior qualidade, um treinador de maior bagagem. Eu acho que ele estaria fazendo já o Botafogo jogar melhor. E assim, eu também concordo com o Depp, né, quando ele fala que, o Textor tá pensando no Lyon. Não acho isso, cara. Acho que ele é um cara que ele pode ter o pensamento no Botafogo, mas ele pode estar errando, né? Ele pode estar errado. Né? E na minha opinião, ele está errado. Está errado em achar que o Renato Paiva é o técnico confiável para esse projeto, né, que na minha opinião não é. E errou, na minha opinião, no planejamento que tem. Por exemplo, ontem a gente entrou em campo com 3 jogadores de times que foram rebaixados no ano passado. 2 do Criciúma, 1 do Atlético Paranaense. Né? Então, cara, a gente tá falando de, assim, beleza, se fosse uma equipe de meio de tabela, tudo mais, você até entende, mas é um time que ele é o atual campeão brasileiro, o atual campeão da América, e é um time que ele quer continuar se mantendo nesse topo, como disse o próprio John Textor. Então, assim, cara, erramos muito em protagonismo nessa janela, erramos muito, gastando muito com jogadores que não vão resolver a parada, e na minha opinião também erramos na contratação do treinador. Só que agora, independente do técnico, eu acho que é o seguinte, né? Vamos dizer que sai o técnico, entra o melhor. Se o Botafogo não fizer uma janela adequada em junho, nessa janela pré-mundial e até a outra, né? Vai ser muito difícil a gente salvar alguma coisa esse ano, tá? Pelo menos as Copas, né, cara, é mata-mata. O Botafogo tá vivo na Copa do Brasil, vai para as oitavas. Tem a Libertadores, vamos ver agora, estamos indo para Venezuela descobrir, né? Mas tirando isso, né? Assim, eu acho que o Campeonato Brasileiro ficou complicado. E vale lembrar, tá? Se o Botafogo não for para a Libertadores no ano que vem, de uma maneira ou de outra, estamos fora da Copa do Brasil no ano que vem. Enfim, é isso. Um abraço. E partiu Venezuela, rapaziada. E vai ter vlog, tá?